Olá, bem-vindo ao Física em Box, uma aula de física curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e a aula hoje fala sobre quantidade de calor sensível, ou seja, é um assunto dentro da calorimetria. Bom, a calorimetria é o estudo do calor. E o calor o que é? O calor é a passagem de energia térmica entre dois corpos, ou seja, o calor é a energia em trânsito, né? Vamos colocar aqui, ó, esse lembrete aqui que é muito importante, vamos escrever. Então, calor, né? Calor é energia em trânsito. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, os corpos eles não podem, né, conter calor. Os corpos contêm energia térmica e a energia térmica passa de um corpo para outro. Ou seja, se você tem um corpo A e aqui você tem um corpo B, desde que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B, nós sabemos que haverá transferência de energia de A para B. Isso é o calor, tá ok? Então, olha só, quando nós falamos de quantidade de calor sensível, nós temos aqui uma coisa muito importante. O calor sensível, gente, o calor está associado à variação de temperatura que os corpos sofrem. Existe, né, tanto o calor sensível quanto o calor latente. O calor sensível está relacionado à variação de temperatura, enquanto o calor latente à mudança de estado físico. Mas calor latente é um papo para uma aula mais adiante, tá ok? Essa aula é sobre calor sensível. Então, olha só. Qual é a equação do calor sensível? A equação do calor sensível é dada por Q, que é quantidade de calor. Essa quantidade de calor eu vou colocar aqui, ó. A unidade é a caloria. E o calor sensível, na prática aí, é a massa da substância vezes C vezes a variação de temperatura final menos inicial T menos T0, que é chamado de ΔT, certo? O que será que é? Vamos começar aqui pela massa, né? M de massa, C de calor específico e T menos T0, temperatura final menos inicial. Gente, esse C aqui é uma grandeza importantíssima. Se chama calor específico, tá ok? Calor específico. E o calor específico, ele está aqui, ó. É a quantidade de calor que cada 1 grama da substância deve trocar para que sua temperatura se altere em 1 grau Celsius. Então, isso é calor específico. Veja, calor específico, então, eu posso escrever aqui uma coisa que é muito importante. Eu vou trocar, olha só, ele é próprio, né? Ele é próprio da substância. Então, cada substância pura tem o seu valor de calor específico. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode encontrar em tabela, tá ok? Bom, agora olha só. Quando a gente observa essa equação aqui, deixa eu reescrever lá para cá, ó. Quando eu pego essa equação, Q igual a mc ΔT, o ΔT é o T menos T0. Observando aqui, ó, essa multiplicação M por C, essa multiplicação se chama capacidade térmica. Capacidade térmica. E a capacidade térmica tem a ver com os corpos, certo? Não mais com a substância. Então, ó, está relacionada com a quantidade de substância que um corpo contém. Por quê? Porque, veja só, se você pensar num copo d'água, um copo d'água, nós temos no interior do copo uma determinada massa da substância água, que tem o calor específico Czinho. Mas se eu pensar num jarro de água, eu vou ter cheio, naturalmente, né? Eu vou ter uma massa maior de água e o mesmo calor específico. No entanto, o produto massa vezes calor específico é maior no jarro. Então, com isso, nós temos uma grandeza chamada capacidade térmica. Essa capacidade térmica ela é dada aqui, ó, pelo C maiúsculo, que é o C cortado. Calor específico C minúsculo, capacidade térmica C maiúsculo. Observe desse modo que a capacidade térmica pode ser escrita de duas maneiras. Ou a capacidade térmica, então, ela é, como eu escrevi aqui, ó,
M vezes Czinho, né? M vezes Czinho, ou a capacidade térmica, ela vai ser dada por isso aqui, ó, quantidade de calor igual a capacidade térmica, que é o Czão, vezes ΔT. Se eu passar a variação de temperatura para o outro lado da igualdade, dividindo o Q, eu encontro que a capacidade térmica, portanto, pode ser dada também pelo Q dividido pelo ΔT, certo? Então, está aí representado, ó, a capacidade térmica, M vezes Czinho, né? Ou a capacidade térmica, Q, quantidade de calor, sobre ΔT, que é a variação de temperatura. Tá ok? Bom, gente, ainda, né, quando a gente pensa aí em transferência de calor, naturalmente essa transferência de calor ela ocorre num determinado tempo, certo? Então, a quantidade de calor trocada por unidade de tempo recebe um nome que para nós se chama fluxo térmico, tá? Fluxo térmico ou potência térmica. O fluxo ou potência térmica, ela é dada pela expressão Φ, essa aqui é uma letra grega, e é a quantidade de calor que foi trocada ao longo do tempo. É muito importante diferenciar aqui, né, olha só, onde esse ΔT maiúsculo aqui é de temperatura, né, temperatura, e esse delta aqui é de tempo, tá ok? Então, olha só, definimos aqui ao longo dessa aula, né, primeiro, o que é a quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor que uma substância recebe enquanto troca de calor, né, com qualquer outra substância. A quantidade de calor sensível altera a temperatura da substância, mas não o seu estado físico. Aí vimos calor específico, que é quanto de calor 1 grama da substância precisa trocar para que sua temperatura se altere em 1 grau Celsius. Vimos também a capacidade térmica, que tem a ver com a quantidade de substância que está contida num corpo, certo? Então, a capacidade térmica ela é própria do corpo e própria da substância ao calor específico. E ainda, considerando que a troca de calor ocorre durante um determinado tempo, nós temos a ideia do fluxo térmico, ou potência térmica, que é a quantidade de calor trocado por um certo tempo. Então, calor sobre o tempo. Bom, gente, olha só. Ainda aqui é importante que a gente converse sobre unidades, né? Unidades. Então, a unidade do que é o calor é representada em cal, que é a caloria. Tá ok? A unidade do calor específico, ela é dada por caloria por grama graus Celsius. Aí você vai me dizer, pô, mas espera aí, massa não deveria ser dada em quilogramas? Mas é muito comum dentro da calorimetria ser utilizada em grama mesmo, tá ok? E a temperatura em graus Celsius. A capacidade térmica, olha a diferença, ó, Czinho, calor específico, capacidade térmica, vai ser caloria por graus Celsius. Ah, da onde que se tira isso? Daqui, ó, Q em calorias, ΔT em graus Celsius. E o fluxo de calor, que é o Φ, que é esse zero cortado, é caloria por segundo. Então, essas seriam as unidades mais utilizadas dessas grandezas que foram discutidas ao longo dessa aula, certo? Bom, essa foi uma aula teórica, tá? Viram aulas de exercício, além de outras aulas também, que vai falar sobre calor latente, outras coisas mais, troca de calor, etc. e tal. Se você gostou, curte aí, pode convidar seus amigos para assistir e pode fazer também seus comentários. Os comentários são importantes para que as aulas fiquem cada vez melhores, para que eu possa trazer coisas cada vez melhores para vocês, tá ok? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!